Irmãos, aquelas mulheres combinaram. Olha só a inocência de uma. Se a mãe dá vida pelo filho, a mãe que tem o amor mais puro pelo filho, e nessa época de fome, essa criança devia estar um esqueleto, irmãos. Não devia ter nem só pele, nem mesmo direito, carne direito tinha naquela criança. E a mãe aceitar, cozinhar, se matar, cozinhar seu filho para saciar sua fome. Irmão, nem animal. Tem momentos que animal faz isso, mas é raro um animal comer seu próprio filhote. A mãe combinou e aceitou. Imagina, irmão, que coragem. E Deus vendo. Depois matou, comeu, se saciou do seu próprio filho. Agora, irmãos, maldito é o homem que confia no homem. É a palavra de Deus. Você ficar confiando no homem, fala, cuidado. O meu sogro, o que dorme no Senhor, construiu lá no Albino Pará uma igreja imensa. Uma besta, igreja cheia de conjuntos de irmãs, circo de oração, com mocidade, tudo. Mas construiu no terreno de um irmão. O irmão, na bênção, falou: olha, eu estou doando esse terreno para a igreja, para o pastor fazer a igreja aqui. E o meu sogro, meu pastor antigo, ele foi lá, confiou na palavra daquele irmão, dono do terreno, construiu uma igreja maior que essa. E a igreja estava assim florida. Irmão, Satanás entrou no topo do terreno. Chegou meu sogro, minha sogra, para fazer o culto. Chegou lá um dia lá, encontrou a igreja fechada. Ué, o que está acontecendo? Vai embora daqui, não quero você, nem a igreja, ninguém aqui mais. Mas como assim você deu a igreja? Não quero, não vai levar. Irmãos, algumas irmãs tiveram que escondidas pegar capa de caderno que ele deixou levar, nem a capa de caderno das irmãs ele deixou tirar da igreja. Mas por quê? Meu sogro confiou, não pegou, foi lá no papel. Porque hoje em dia, irmãos, a palavra do homem, ela não está, você confia, o homem tem duas palavras. Você tem que, ir no papel, assinatura, carimbar. Porque se não for assim, não confia não, hein? Por isso que tem um casamento. Casou, carimbou, assinou. Você é meu, eu sou sua, acabou. Não tem mais. Desistência só na morte. Irmãos, sabe o que aconteceu? Perdeu tudo. Perdeu tudo. A igreja imensa, bonita como essa aqui, foi parar, sabe onde? Numa garagem de uma casinha de um irmão. Foi humilhante. Mas a igreja orando, pedindo misericórdia, porque meu sogro confiou. E essa mulher confiou na amiga. Você às vezes está confiando em pessoa que não vai cumprir o trato com você. E Deus não quer isso. Confie em mim. Deus quer que você confie nele. E não naquelas vezes que está tratando. Você pode até ouvir ele, mas vai para o joelho. Entrega esse trato na mão de Deus. Porque ele sabe de todas as coisas. Então, irmãos, quando a outra não cumpriu com ela, ela se desesperou. E adiantava se desesperar? Não adiantava mais, porque Deus não ia dar outro filho igual. Eu posso ter 10 filhos, mas nenhum deles são iguais. Cada um tem um jeito diferente. E aquele que ela perdeu, acabou. E aí, para vir outro, não tinha como mais. Naquela época de fome. Mas Deus teve misericórdia. E aí ela foi lá, clamou, chamou. Ela nem orou, Deus chamou o rei. Orou, pediu o rei. O rei falou: quem sou eu? Se Deus pode sacudir. É isso, irmão. O homem não pode. Mas ele reconheceu que ele não podia mais. E sabia que só Deus que podia para aquela mulher. E aí, irmãos, aquela mulher perdeu. E o que eu quero te dizer nessa manhã, ainda que você esteja numa situação difícil. Ela estava com fome. Eu não sei qual é a sua situação. Mas não se desespera para você não dar passo errado.
Não se desespera para você não falar coisas que você não pode cumprir. Porque Deus vai querer. Deus vai querer conta disso. Não se desespera. Espera. Porque aquele que é sábio, ele espera. Ele observa. A gente tem que ser, irmãos, olhar mais. Já viu aquela pessoa que olha tudo? Ela está olhando, quase não fala. Irmão, senta do lado dela. Senta do lado dessa pessoa que observa mais e fala pouco. Você vai ver o que vai sair dali. Mas aquela que não observa, vai logo. Cheguei, pá, tô dentro. Calma aí, gente, vai com calma. Porque você pode estar entrando, pisando numa areia movediça. Ei, você olha a areia e olhar ela normal assim, se você olhar bem mesmo, você consegue enxergar que ali é uma areia movediça e você pode afundar ali. Mas se você estiver andando assim, você vai pisar e vai afundar. E aí, se não tiver alguém para te puxar, você vai afundar lá naquela areia movediça e vai morrer lá. E aí, tem gente lá em casa agora nesse momento que pisaram na areia movediça. Sabe por quê? Não olhou aonde pisava. E aí, foi entrando, até que está a casa detonada, destruída, porque não observou. Mas a gente tem que observar muito, irmãos. Hoje em dia não dá para a gente ficar, aleatória não. Mas aí, irmãos, para terminar nossa mensagem de hoje, não se esqueça que tudo que a gente faz, tudo que a gente está planejando ou fala, Deus está vendo. Deus está vendo tanto prova que ele deu, sentadinho, lá na casa dele, com os anciãos. Engraçado, né, irmão? No tempo de fome, Eliseu lá calma. Para você ver, quem está em Deus não se desespera. Quem está no Senhor tem paz. Confia na provisão de Deus. E Eliseu estava calmo, lá com os anciões. Mas Deus falou com ele. E ele falou com os anciões, vai vir aí o mensageiro do homicida para vir tentar contra a minha vida. Ele já sabia, porque o rei estava furioso. O rei já estava furioso com aquela situação. Com coisa que Eliseu era culpado, Eliseu não era culpado. Tudo vinha de Deus para aquela cidade. Tudo era permissão de Deus. Ai, você sabe o que é, querido? Cada lágrima, permissão de Deus. Cada sorriso, permissão de Deus. Nós também tem. Cada morte, permissão de Deus. Cada luta, permissão de Deus. Cada vitória, permissão de Deus. Não tem, irmãos? A pessoa só quer cantar cada vitória. Cada vida. Mas quando chega cada luta, cada morte, não, Deus. É permissão de Deus, irmãos. Tudo é permissão de Deus. Ele é dono de tudo. Do passado, presente. Não tem ensino? Então, o passado, Deus está. No futuro, Deus está. No presente, Deus está. Para onde eu irei eu, Senhor? E só tu tens palavra de vida eterna. Glória a Deus. Então continua, irmãos, na presença do Senhor. 23 vem aí. Não se desespere. Não fale demais nas câmaras, nas escondidas, porque Deus está vendo. Só glorifica, adora o Senhor. Porque você vai ver o milagre acontecer na sua vida. Mas bênção sobre a tua vida. Confia em Deus. Não se desespera, não pode estar difícil. Não se desespera. E nessa manhã de consagração, eu não sei aqui se você, irmãos, quando Deus toca alguém, na mensagem e convidando na frente, eu vou, porque foi no meu passo que Deus já deu muitas vitórias. Na minha ida,
na minha ida até o altar. E o Senhor me deu vitória. Glória a Deus. Nessa manhã, você pode estar aí sentado, mas dentro de você tem algo que você precisa. Deus, eu preciso de um controle, eu preciso, Senhor, de ajuda. Senhor, eu preciso. Eu vou convidar aqui, é um pastor, né? Pastor, evangelista, ele, para vir aqui, né, irmão, na frente. Irmão, orar para as pessoas que sentirem no coração, né? Para Deus dar assim, um controle, uma força. Você que está sentindo já sem força, Deus vai te dar força nessa manhã. Deus vai renovar suas forças, vai te dar o controle, vai te mostrar o caminho. E você não vai se desesperar. Se você quiser uma oração, não minha, mas um pastor aqui, nosso pastor, um irmão aqui também, tem os ungidos do Senhor aqui nessa manhã. Vem aqui na frente, igreja. Quem sentir de vir, quiser receber essa oração. Porque às vezes você está numa intimidade com Deus, que só Ele sabe. O Senhor deixou o filhinho lá no monte, foi orar, buscar Deus. Deus tem o controle de tudo, até os animais. A formiga não picou a criança. Vocês entendem esse mistério? Vocês conseguem entender a dimensão desse Deus? Deus, Ele ainda é o mesmo, Ele não mudou. Ele não mudou, Ele continua o mesmo. Assim como o irmão falou, Deus estava ali com José lá no poço, lá naquele buraco, naquela prisão, naquela humilhação daquela casa. Ele continua aqui também com você. Se você está no poço, te jogaram no poço, você foi parar na prisão, você está numa humilhação, Deus está contigo. A irmã cantou aqui, alguém não vai, mas quem vai sou eu. Lutaram contra, fizeram de tudo contra a tua vida. Mas Ele está aqui para te abençoar. Mas aí, tem um segredo. Tem um segredo aí. É aí que nós vamos entrar agora na palavra. Tem um segredo para esse mover de Deus acontecer. Amém. Você pode me enganar, mas não engana Deus. Os olhos de Deus estão dentro do teu coração e do meu. Então, se você quer ter uma diferença como estes aqui, você tem que ter um coração que Ele veja e faça. Porque Ele está te vendo. Ele está te vendo mais do que eu e qualquer raio-x da terra. Ele está te contemplando. Convido a igreja para estar vendo aqui comigo. 2 Reis. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. 2 Reis. Nós vamos estar lendo aqui. Capítulo 6, versículo 24. Aleluia. É uma manhã de consagração, irmãos. Muitos vieram consagrados aqui nessa manhã, em jejum a Deus, coração grato ao Senhor. Também é uma manhã de reflexão para nossas vidas, aonde a palavra de Deus diz aqui, no versículo 24 em diante, vamos ler, igreja. E sucedeu depois disso, que Beade, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército e subiu e cercou a Samaria. E houve grande fome em Samaria, porque eis que cercaram até que se vendeu uma cabeça de um jumento por 80 peças de prata, e quarta parte de um cabo de esterco de pombas por 5 peças de prata. E sucedeu que, passando o rei pelo muro, uma mulher lhe bradou, dizendo: acorde-me, ó rei, meu senhor. E ele lhe disse: se o Senhor te não acode, de onde te acudirei eu? Da eira ou do lagar? Disse-lhe mais o rei: que tens? E disse ela: esta mulher me disse: dá cá o teu filho, para que hoje o comamos e amanhã comeremos o meu filho. Cozemos, pois, o meu filho,
e o comemos. Mas dizendo-lhe eu ao outro dia: dá cá o teu filho, para que o comamos, escondeu o seu filho. E sucedeu que, ouvindo o rei as palavras dessa mulher, rasgou as suas vestes e ia passando pelo muro, e o povo viu que trazia ciclo por dentro sobre a sua carne. E disse: assim me faça Deus e outro tanto, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, hoje ficar sobre ele. Estava então Eliseu assentado em sua casa, e também os anciões estavam assentados com ele. E enviou o rei um homem de diante de si. Mas antes que o mensageiro viesse a ele, disse ele aos anciões: viste como o filho do homicida mandou tirar minha cabeça? Olhai, quando vier o mensageiro, fechai a porta, empurrai-o para fora. Com a porta, porventura, não veio o ruído dos pés de seu senhor após ele? E estendendo ele ainda, falando com eles, eis que o mensageiro descia a ele e disse: o rei: eis que este mal vem do Senhor, que mais esperaria do Senhor. Mais pois esperaria do Senhor. Podemos assentar, igreja. Irmãos, eu quero dizer aqui para vocês que duas mulheres. Mulheres, nós sabemos que nós somos instituídas por Deus para ser ajutora, para a gente ajudar nossos maridos. E a nossa casa anda muito bem quando nós estamos com a cabeça centrada. Que muitas das vezes nós mulheres, a gente consegue ver coisas que nossos maridos não vêem. Nós mulheres conseguimos com o nosso joelho receber vitória, conquistar a bênção, aonde às vezes nosso marido não está na posição, ou às vezes ele está ocupado, ou ele está trabalhando. Nós mulheres estamos aqui de joelho, como nós estamos aqui hoje, na busca. E essas mulheres aqui, mulheres israelitas, mulheres que sabiam o tamanho do seu Deus, porque eles estavam numa cidade onde todo o povo era um povo eleito por Deus, Samaria. Samaria, uma cidade onde vivia o povo do Senhor. E um rei, inimigo do povo de Deus, que não cessava de perseguir o povo de Deus, porque é assim, irmãos, nós vivemos servindo a Deus, buscando a Deus, queremos viver conforme o Senhor quer, mas o inimigo, o nosso adversário, ele não fica satisfeito. Sempre tem alguém invejoso, sempre tem alguém com raiva do que você está vivendo, mesmo no seu cantinho, na sua vida. Ele está ali querendo te captar. E o rei da Síria, ele era um desses. Ele não se contentava em ver o povo de Israel no seu sossego, na tua paz, servindo a Deus, porque o povo de Israel não adorava outro Deus, só adorava um Deus que fazia milagre, e esse milagre prodígio chegava ao ouvido desse rei da Síria, e por isso ele ficava com medo, tinha raiva, queria destruir o povo. Mas eis aí o segredo, irmãos. O rei ficou com muita raiva, porque toda vez que ele planejava, no oculto, no escondido, no secreto, para pegar o rei de Israel, para matar o rei de Israel, para destruir a nação de Israel, Deus mostrava o servo dele. Olha aí que eu quero te dizer nessa manhã. Não tente contra os ungidos de Deus. Não tente nas câmaras, nas escondidas.
Não mostre para Deus seu rostinho de coitadinho, de bonzinho, porque você não vai enganar Deus. Porque Deus estava ali vendo o que aquele rei planejava contra os filhos dele, contra o povo dele. E quando a gente faz nessa escondida, eu não vejo ninguém como o ser humano está vendo, mas Deus está vendo a reunião que está sendo falada. Deus está presente nessa reunião. Onde é a reunião que você está se reunindo? Com quem você está falando? O que você está planejando? O que você está querendo com essa reunião? Você está querendo exaltar Deus ou glória? Você está querendo se posicionar numa posição de outro? Porque esse rei queria isso: tomar a cidade de Israel e posicionar no lugar do rei de Israel. Ele não ia conseguir nunca, porque ele era um rei idólatra. Ele confiava em deuses. E o povo de Israel, eles tinham mentores, como Elias, e tinha ali o Eliseu, que estava na brecha. Então, quando nós estamos na posição, o diabo não tem vez. Ele vai se levantar, vai cair. E quem se levantar com o inimigo vai ser abatido, porque Deus vai bater. Não perdura, irmãos, não perdura. Os feitos do rei da Síria não perduravam. Todos os planos que ele fazia, Deus avisava Eliseu: vai lá, Eliseu, fala para o rei, não passe por ali não, porque o exército inimigo estava cercado. E aí Eliseu avisava ele: não vai, rei. Ainda bem que o rei era obediente, porque tem muita gente na igreja que não está mais querendo obedecer, quer fazer o que ela acha que ele acha que é, e acabou. Deus está falando, ó, irmãos, na igreja todo mês tem um culto de Santa Ceia para os idosos. Então tem uma equipe de mulheres, a qual eu faço parte, do Misericórdia. Essas mulheres vão na casa dos idosos que não podem ir na igreja. Elas levam ceia. Elas levam ceia para esses idosos, elas cantam com esses idosos, elas dão assistência espiritual a esses idosos. Porque se você não sabe, os idosos, os anciões, os órfãos, a viúva, os pobres, está no coração de Deus. Então, quando você faz e olha para essa obra, Deus, ele abre a janela do céu para a tua vida. Nunca se esqueça de abraçar esta obra. Visita os seus idosos, ame os órfãos, ame as viúvas e ame os aflitos e necessitados. Não abandone, porque Deus está contigo nesse negócio. Lá na igreja, um desses cultos, Deus falando, usou pela misericórdia a minha pessoa para avisar uma irmã. Ela é cunhada do meu pastor. Deus falou com ela: faz consagração, pega a sua família, fecha a porta e olhe. Naquele dia Deus falou nitidamente comigo para me falar para ela, e eu obedeci e falei. Irmãos, ela falou, eu falei: olha, o inimigo está com muita fúria. Ela falou: amém, glória a Deus, está repreendido. Eu também até esqueci, irmão, esqueci. Isso tem mais ou menos um mês e pouco. Quando chega agora, eu estou lá na igreja, estou escutando as irmãs orando: Senhor, tenha misericórdia do Leonardo. Senhor, Leonardo, nem lembrava. Depois chegou um zap para mim: irmã Ana Maria, vem aqui na minha casa para te dar em oração. Eu falei: meu Deus, meu filho veio do hospital, está internado 7 dias. Meu filho está, irmãos, a mente dele está sã, mas o corpo não está respondendo mais. Ele está agindo, um rapaz de 25 anos, um rapaz casado, com toda a vida estruturada. Irmãos, o inimigo entrou na casa dela com força, destruturando, pleno perto de Natal. Está um
desespero. O rapaz está totalmente, irmãos, descontrolado, tomando medicações fortes, a esposa dele está desesperada, irmãos, enfim. Está uma coisa horrível lá na casa dessa irmã. Irmãos, o que eu quero te dizer: obedecer é melhor do que sacrificar. Irmãos, aí eu falei, irmã, minha amiga, você fez. Irmã, eu lembrei que você falou, eu não fiz. Eu não obedeci. E agora você continua orando, você ora, porque Deus sabe o que vai fazer. Mas Deus te avisou. Deus falou. Só que você, irmãos, Deus está falando, você não obedece. Você acha que é nada. Não. Deus continua mesmo, porque Ele está aqui, irmãos. Ele está aqui, irmãos, Ele está vendo tudo. Assim como Ele via os planos desse rei da Síria, Ele vê tudo o que nós estamos fazendo nessa manhã. Ele está vendo o coração adorador nessa manhã. E essas duas mulheres, elas não se aguentaram. Porque o rei da Síria, irmãos, ele era perverso. Ele, sabe o que ele fez? Mandou os seus soldados investigar quem era o falso, quem era que estava contando os segredos das reuniões. Deus não é Deus de confusão. Se eu sou serva de Deus, estou aqui numa reunião aqui, falando contra, fazendo contra, Deus vai arrumar confusão entre nós aqui, entre ele não. Deus vai deixar, porque Ele vai revelar aos poucos, Ele vai mostrar quem é quem. Mas nesse caso aqui, o inimigo tinha que ser revelado, porque ele queria matar e destruir o povo de Israel. Mas nesse caso aqui, mas quando está na esfera da igreja, Deus, Ele não vai arrumar confusão entre mim e o meu irmão. Deus vai fazer o Espírito Santo me tocar e o irmão sentir e eu se reconciliar e a gente se perdoar. Porque é assim que Deus trabalha. E aí, irmãos, quando o rei da Síria enviou seus soldados até a Samaria, antes de cercá-la, o rei da Síria olhou, falar, vê quem é que está, ó Senhor, é um homem que tem lá dentro, é ele, mas quem é? Ele está lá na terra de Dan. Ele é o homem que tudo que o Deus fala para ele, ele fala para o rei. Tudo Deus fala para ele. Aí ele falou assim, como é que eu pego esse homem, vou matar ele. Olha aí, irmãos. Vou matar ele, vamos destruir ele. Tem que tirar ele de lá, tem que tirar ele de lá. Porque é assim que o inimigo faz. Ele quer exterminar por nossas vidas. Tirar os nossos sonhos, os nossos projetos, os nossos dons. A nossa vida com Deus, mas só que quem nos garante é Deus. Quem garantiu Eliseu foi Deus. E foi os homens. Soldados, com carruagem, foram. Só que quando eles estavam no alto do morro, o moço de Eliseu olha pela janela e começa o inimigo querer botar desespero. Ei, não comece a se desesperar da adversidade, não, igreja. Não comece a ficar com medo do cenário, não, igreja. Peça a Deus para mostrar para você, abrir os seus olhos espiritual, que há um propósito. Tem propósito aí nesse cenário. Tem propósito, igreja. Tem um propósito daqueles inimigos lá no morro. Só que o moço olhou com os olhos terreno. Deus está te convidando hoje para olhar para a tua situação e olhar com os olhos espiritual. Veja os olhos espiritual. Veja agora a mudança de Deus na sua situação. Sai da esfera física e material e veja Deus no espiritual. E ele vendo aquela coragem, aqueles homens lá, correu, mas correu e falou:
Eliseu, imagino eu dentro de casa fazendo minhas coisas, meus filhos vê lá uma situação lá, falando, mãe, pai, eu tenho que estar centrada, eu tenho que estar ligado, meu filho, calma aí, Deus está no controle, calma aí. Foi o que Eliseu fez. Eliseu falou assim, Senhor, dá uma visão aí espiritual, abre os olhos dele, espiritual, Senhor. Ei, você também pode orar pelo aquele que senta ali, ó. Não é falar, não. É orar e falar, Senhor, abre os olhos dele para ter visão espiritual do que está acontecendo nessa esfera. Se você está vendo, Deus vai te mostrar e você ora, não julgue, ora. Porque foi o que Eliseu fez. Eliseu não brigou com ele. Você não está vendo, rapaz, que Deus... Não, Eliseu me bateu boca. Eliseu orou a Deus. Senhor, abre os olhos do moço. E aí, Deus foi lá, abriu a visão dele. E mas ele estava enxergando. Mas aí que eu estou falando para você. Os olhos carnais estavam abertos e o espiritual fechado. E quando Deus abriu os olhos espirituais, ele viu carruagem de fogo, ele viu anjos, ele viu vitória para a igreja. É assim que Deus quer, irmã, na sua vida. É assim, irmã. Deus te canta, espirituais. Se andar com quem tem olhos carnais, você vai ver o inimigo. Mas se você andar com quem tem visão, vai ver o Senhor, vai ver certo, vai ver vitória, vai ver cura, vai ver milagre, vai ver portas abertas, vai ver salvação, vai ver Deus entrando na tua casa com força. Aleluia! Glória a Deus! É assim que Deus quer para nós, irmãos. Viver a palavra, viver ela, viver hoje, no dia de hoje, no 2023 que está aí chegando. Quem vai se desesperar diante da situação? Tem gente que já está desesperado, mas o Senhor está falando, ei, não olha para o cenário, eu ainda estou no controle. Já no controle. E aí, irmãos, sabe o que Eliseu fez? Olhou e viu aqueles homens lá, tudo fardado, cheio de capacete, espada, para pegar um homem, irmão. Eliseu, nem arma estava, tinha. Ele queria pegar Eliseu, tirar Eliseu lá daquele meio. Sabe o que Eliseu fez? Senhor, cega eles. Irmão, como você tem intimidade com Deus, ó, Deus ouve, hein? Deus ouve. Eliseu falou assim, Senhor, cega eles, tira a visão daqueles homens. Aí, Deus foi lá, um monte de homem, de repente foi perdendo a visão, ficaram perdidos. Começou a espada a cair, começou o escudo a cair, os cavalos ficaram desorientados, e Eliseu foi lá nos inimigos. Olha o que Eliseu fez. Encaminha. Fecha os olhos. Eu vou te guiar. Eliseu começou a guiar os inimigos lá para Samaria. Olha aí. Aí, irmã. Você sabe para onde te levanta, varão? Você sabe? Sabe. Sabe por quê? Os olhos dela estão fechados. Foi assim que Deus fez. Eliseu guiou aquele soldado lá para o meio de Samaria, para o meio de Israel. E foi eles, perdidinho. Seus inimigos ficam perdidos, irmão, quando você dá o seu joelho. Ele fica perdido. A doença, a enfermidade, a morte fica perdida quando você dobra o seu joelho. Foi aqui que a irmã falou, ficou perdida. A morte chegou, mas o joelho no pó, a busca fez a morte ficar perdida e ela foi embora. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Não deixa a situação de hoje agora roubar a tua essência. Deixa seu coração limpo. Tira a sujeira do seu coração. Não deixa, porque isso te pede de Deus para
Deus entrar na tua vida, na tua esfera e mostrar a necessidade do seu irmão. Isso impede de Deus agir. Irmã, mas isso ficou no passado. Ficou no passado. E quando você vê a situação, aquilo vem com força. Deus está vendo, irmão? Eliseu tinha essa maravilha de acontecimento na vida dele, porque Eliseu era limpo. Ele era limpo. Ele sabia que os inimigos vinham ali para querer tirar ele lá do meio. Ele guiou os homens lá. Aí, sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu, irmãos? Ele ainda fez o quê? Quando chamou o rei. Vem cá, rei. O rei veio. Olha aí, irmãos. Não é porque é rei que está com a visão, não, hein? Com a mesma visão, não, irmãos. Tem pessoas aí que tem carro, tem tudo, mas não tem visão. Não tem visão. Olha aí, irmãos. Chegou ali no meio. O rei olhou. Falou assim: mata eles. Olha a visão do rei. Mata esses inimigos. Aí Eliseu: não. Senhor, abre os olhos dos inimigos. O Senhor abre os olhos. Eles começaram: ai, vou morrer. Não, nós não vamos matar você. Irmãos, não é para a gente matar quem é aquele que nos fere, que quer ver o nosso mal. Não, é para a gente dar amor. A gente dá o lado do amor. Porque é para isso que Deus nos chama. E aí, quando aquele rei viu e teve aquela atitude de matar, Eliseu falou: não, dá pão e água. Alimenta eles. Ô, irmãos, poxa vida, tem que ser um homem de Deus mesmo. Tem que ser uma mulher de Deus mesmo. Está querendo acabar com a sua vida, quer matar teu povo e você alimentar? Mas é aí que tem propósito de Deus. É por isso que eu estou aqui hoje falando dessa história. Porque é assim que Deus faz. Os soldados se alimentaram, comeram e depois foram embora. Chegando no arraial de Sírio, com certeza eles falaram. E aí o rei da Síria se indignou. Ele era para ser grato, né? Ele era para ser grato que os soldados dele, que ele viu, não foram mortos, vieram alimentados, fortes. Mas a ingratidão daquele rei era muito, porque a sede de ódio. Irmãos, quando a pessoa está com ódio, tem ódio, inveja, são sentimentos malignos. Por isso que Deus não quer isso no meio de nós. Porque nós somos capazes de matar uma pessoa com as nossas mãos, com a nossa fala e com o nosso gesto, até mesmo com o olhar. Nós matamos, porque a nossa carne é assim, irmão. Não vem falando que você não é assim, mas você tem uma natureza que, se não é Jesus na tua vida, ela fora para fora. É por isso que o Senhor fala que você tem que matar o velho homem, você tem que deixar morrer. Tem que todo dia morrer. Tem que morrer. Ainda mais tem gente que vem do mundo, né? No mundo dizem: eu rodava a baiana. Você não roda a baiana mais. Você não tem mais isso. Eu falava, botava dedo na cara, aqui você não bota dedo na cara mais. Você é uma manteiga derretida. Você não é mais o que o inimigo fazia com você, te usava como uma bomba do povo. Você agora é amor. Você é amor. Você é a paz. Você é Jesus de Nazaré. Porque é isso que tem que estar dentro de nós. Jesus. É Jesus que tem que estar dentro de nós. Às vezes, é dentro de casa mesmo. Tá, meu Deus, que esse homem, Jesus. Aí o Senhor: calma, Ana, calma. Ai, Senhor. Aí eu vou lá. Você não vai falar nada não, mulher. Tá quietinha. Senhor. Ai, Senhor, quer me perturbar, Senhor. Aí daqui a pouco eu fico quietinha dentro da minha vitória. Dentro da minha vitória. Que eu fico quietinha, não falo, não bato boca. Ele se acalma e fica aquela bênção. Mas quando eu não tinha sabedoria, batia a boca, o negócio era feio, irmão. O negócio era feio. Ih, meu Deus, eu não tinha pancada de soco, Cássio. Mas o negócio era feio. E o homem, não falou, mas o homem, ele fala uma palavra e já derruba a mulher. A mulher fala: ele
Mas uma palavra que ele fala, acabou, a gente fica arrasada. Ele tem, mas não é porque isso já é dele. Deus deu isso para ele. E nós, mulheres, temos que ter sabedoria. Quando Deus falar para a gente ficar quieta, fica quieta. Se ele estiver fora da direção, Deus vai botar ele direitinho, ó. Vai atarrachar ele, ó. Vai colocar ele direitinho, ó. Deus sabe como mexer. Eu não sei, mas Deus sabe. Quando você menos espera, ele está consertando uma torneira, ele está pintando uma parede, ele está chegando com bolsa de compra, ele está fazendo varrer da casa, está lavando uma louça, você nem pediu, e ele está fazendo, mas é Deus. É Deus que entra lá e muda, ó. Não faz assim com a minha filha não, hein? Não faz não, que ela é minha, hein? Deus trabalha assim, irmãos. Mas não fugindo da mensagem, né, irmãos? Eu não quero fatigar a igreja. Só quero trazer a mensagem para o irmão entender. Porque a palavra de Deus é para ser vivida. Nós temos que viver a palavra. Porque não adianta ouvir aqui e ir embora fazer tudo ao contrário. Depois você vai dar conta a Deus, tá? Porque esse dia de hoje está sendo anotado pelo Senhor. Você não está sendo enganado, não. O Senhor está abrindo seus olhos hoje. Aí você vai dizer, eu não sabia. Senhor, você sabe sim, você está ouvindo. E essa consagração está sendo racional. Não é uma consagração irracional. Irracional somos animais, nós somos racionais. Então temos consciência de tudo que está sendo feito e falado aqui nessa manhã. Glória a Deus, aleluia. E aí, irmãos, como não abastasse o rei da Síria, ele foi lá correndo e falou assim: vamos cercar a cidade de Samaria. E ele assim fez. Cercou a cidade e o povo não podia mais sair. Pensa você, a cidade cercada. Foi aí que começou o desespero dessas duas mulheres. Foi aí onde eu quero falar para vocês. Irmãos, eles tinham ouro, tinha prata, tinha tudo lá em Israel. Mas não tinha como comprar, não tinha o que comprar. Eles estavam negociando coisas assim, caríssimas, raras, por, assim, caríssima, coisas simples por muito dinheiro, para você ver, por muitas moedas de prata, por muitos ouros, porque não tinha. Que a pior coisa é fome. E aí, irmãos, aquelas mães, com certeza teve um diálogo, teve uma conversa. Eu estou falando, quando a gente conversa, a gente tem que saber o que a gente está conversando. Elas conversaram e combinaram entre si. Elas não chamaram Deus para o meio da conversa. Já viu conversa que você não convida Deus? Já sabe o que vai sair dali, né? Dali sai coisas que vai trazer tribulação.